Romeu é um delinquente que ama a princesa de uma gangue rival, mas tudo muda quando ele se declara e ela aceita namorar com ele. Porém, eles precisam se encontrar em segredo ou arriscar uma guerra entre os dois lados. Tudo começa na Academia Dália, onde uma grande briga está prestes a acontecer entre duas gangues rivais, os Cães Negros e os Gatos Brancos. Liderando os Cães Negros está Romeu, que reúne seus homens contra os Gatos Brancos e sua líder, Julieta, que por anos foi sua arqui-inimiga e a única que o igualava em combate. Mas antes que eles possam lutar, os preceptores dos Gatos Brancos aparecem e desmantelam a briga, ameaçando expulsar todos se continuarem. Depois que os dois lados voltam para suas bases, Romeu passa o tempo sozinho, frustrado por ter lutado contra Julieta como se a odiasse, quando na verdade ele está completamente apaixonado por ela. Todo esse tempo lutando foi uma forma de garantir que Julieta não se machucasse nas mãos de outros homens. Nesse momento ele considera se declarar diretamente, achando que ela seria conquistada pela sua masculinidade. Mas sabendo que pode falhar, ele decide fazer uma espionagem primeiro. Quando vai observá-la, descobre que ela está irritada por Romeu sempre ter olhado para ela com desprezo, o que o faz pensar que não tem chance de conquistar seu coração. Nesse instante, Julieta e seus capangas encontram um garoto dos Cães Negros que vandalizou a base deles. Mas por sua bondade angelical, Julieta simplesmente o abraça e elogia sua coragem. Então ela diz para ele ir para casa, deixando-o sair sem consequências. Romeu se apaixona ainda mais, vendo como Julieta pode ser gentil, até mesmo com seus inimigos. Nesse momento, Julieta e seus capangas o notam, exigindo saber o que ele está fazendo ali. Incapaz de enfrentá-la e se declarar, Romeu foge. Que idiota! Irritados por ele ser tão covarde. Enquanto isso, alguns capangas dos Gatos Brancos, Touza, Koetsuji e sua líder, Chizuru, estão mirando em Julieta. Eles acreditam que os métodos de Romeu não funcionam mais com Julieta, então decidem agir por conta própria. Mais tarde, quando Julieta está sozinha, os capangas a atacam por trás. Mas enquanto ela consegue lidar com dois deles, o terceiro, Chizuru, atinge com spray de pimenta e manda seus homens segurá-la. Então eles tapam sua boca, rasgam suas roupas e a zombam por ser uma garota fraca e patética. De repente, Romeu aparece e a empurra para longe dos capangas. Eles ficam confusos sobre o porquê dele tê-la salvado. Mas antes que possam perseguir Romeu, outros gatos brancos aparecem forçando-os a recuar. Durante a fuga, Romeu acidentalmente cai em cima das partes íntimas dela e rapidamente se afasta, não querendo que seu nome vá para uma lista de vigilância. Quando finalmente a olha direito, nota lágrimas em seus olhos e percebe que Julieta acha que ele foi quem a atacou. Antes que Romeu possa explicar algo, Julieta foge dele e ele se convence de que suas chances com ela estão completamente arruinadas. Mais tarde, Romeu volta para o dormitório dos Cães Negros, apenas para ser confrontado pelos atacantes que estão prestes a interrogá-lo. Mas Romeu os interrompe e dá a eles um combo de 3 nuggets de frango. Enquanto os repreende, Chizuru é atingida por uma flecha com uma nota de Julieta exigindo que Romeu a encontre em particular. Enquanto está nervoso, Romeu encontra Julieta já o esperando com 2 espadas nas mãos. Então, Julieta pergunta se Romeu a salvou por preocupação ou se estava apenas sentindo pena de sua fraqueza. Romeu sabe que não está pronto para dizer que a ama, mas Julieta interpreta seu silêncio como pena, o que a deixa extremamente humilhada. Ela então o acusa de nunca tratar a sério em batalha, lembrando como Romeu sempre segurou o golpe toda vez que lutaram. No entanto, na verdade, Romeu nunca a viu como fraca, pois sabia da pressão que Julieta enfrentava como a única filha da família real. Ele percebe agora que tentar protegê-la só machuca seu orgulho em vez de ajudá-la. Então desta vez ele decide parar de segurar e aceitar seu desafio. Ele pega uma das espadas e luta com tudo que tem. Mas no meio do duelo, Romeu solta que ama Julieta, pegando-a completamente de surpresa. Romeu explica que a razão pela qual sempre segurou antes foi porque estava apaixonado por ela, e não conseguia se machucar seriamente. Ele admite que quer aproveitar todas as chances possíveis para ficar ao seu lado e acredita que com Julieta ao seu lado, pode mudar o mundo em que vivem. Sobrecarregada por sua confissão, Julieta empurra Romeu para trás na fonte e o chama de ridículo por acreditar que pode mudar o mundo. Mas ao ver como ele é sincero, Julieta finalmente cede e declara que vai apoiar seu sonho como namorada. Ouvir as palavras que sempre quis a deixa emocionada a ponto de chorar. Mas Julieta rapidamente lembra que o relacionamento deles deve permanecer em segredo e Romeu concorda. No dia seguinte, a rivalidade entre os Cães Negros e os Gatos Brancos continua, com Romeu e Julieta liderando suas equipes. No entanto, enquanto todos parecem querer se atacar, Romeu mal consegue conter sua felicidade, parecendo um gordo em um bufete. Durante a luta, ele puxa Julieta para longe dos outros para que possam ter um momento a sós. Mas antes que ele possa aproveitar o momento bad boy mais quente dos Cães Negros, Hasuki aparece e estraga tudo. Para evitar suspeitas, Romeu finge atacar Julieta, e ela fica irritada com a força com que ele a segura. Então ela lhe dá um chute direto na cara antes de sair, deixando Romeu inconsciente. Mais tarde, enquanto as garotas Gatos Brancos trocam de roupa, Julieta reflete sobre o que aconteceu. As palavras de Romeu sobre querer passar um tempo a sós ficam na sua mente, fazendo-a perceber que um dia quis esse tipo de atenção do pai,
e sempre foi frio e distante. De repente, Romeu aparece do lado de fora da janela. Ele se desculpa pelo que aconteceu antes e explica que queria lhe dar algo importante. Romeu revela que passou um tempo perguntando sobre as tradições ocidentais de Julieta e aprendeu que dar um terço a alguém pode simbolizar sentimentos românticos. Então ele comprou um para Julieta. Justo quando Romeu tira o terço para lhe dar, Scott aparece pendurado na janela oposta. Achando que Romeu está lá para espionar Julieta enquanto ela se troca, Scott imediatamente o ataca, fazendo os dois caírem pela janela. Algum tempo depois, Romeu acorda e se encontra encostado em Hosuke, que explica que ficou para cuidar dele enquanto os outros foram atrás de Julieta, acreditando que ela o empurrou. Romeu rapidamente se levanta e sai correndo para encontrá-la. Quando finalmente alcança, Julieta tenta fugir novamente porque uma multidão de garotos cães negros está vindo em sua direção. Romeu tenta parar seus colegas de dormitório, mas Scott e vários gatos brancos o atacam ao mesmo tempo, causando outra briga. Frustrado por como é impossível dar um presente simples a Julieta, Romeu finalmente perde a paciência e acidentalmente esmaga o terço na mão durante o caos. Ver o presente quebrado destrói seu espírito, então Romeu levanta uma estátua e começa a atacar todos ao redor, fazendo cães negros e gatos brancos voarem sem se importar. Mais tarde, como punição pela destruição que causou, Romeu é forçado a limpar ervas daninhas. Sentindo-se derrotado, ele decide jogar o terço quebrado no lago, mas antes que ele possa se desfazer dele, Julieta aparece de repente e o impede. Romeu se desculpa por estragar o presente, mas Julieta entende que suas intenções eram sinceras, então ela o convida para um pequeno barco com ela. Enquanto flutuam pelo lago, Julieta de repente ataca a parte inferior do corpo de Romeu, quase fazendo-o perder a consciência de choque. No entanto, ela só está pegando os pedaços do terço quebrado do bolso dele. Romeu diz que está tudo bem jogar o presente arruinado fora, mas Julieta vê claramente o quanto ele está realmente chateado, apesar de suas palavras. Então ela pede que ele feche os olhos, e Romeu imediatamente assume que ela está prestes a lhe dar um beijo. Mas em vez disso, Julieta coloca gentilmente seu próprio terço ao redor do pescoço dele. Ela explica que foi um presente importante de sua mãe e agora quer que Romeu o mantenha como seu amuleto da sorte como prova de seus sentimentos. Romeu sabe o quanto isso é valioso para ela e tenta recusar, mas isso só irrita Julieta e estraga o clima. Romeu então tenta desesperadamente animá-la novamente, mas acaba caindo direto do barco na água e Julieta o deixa lá, dizendo para ele se acalmar. Dias depois, é um dia de folga e os alunos vão à cidade para se divertir. Hasuki tenta convidar Romeu para passar o dia com ela, mas ele recusa, explicando que já tem planos com outra pessoa. Momentos depois, o encontro de Romeu chega na forma de um garoto fofo que provavelmente não vai durar muito na prisão. Olhar desconfiado. E Hasuki se pergunta brevemente se Romeu realmente gosta de picles cremosos em vez de bochechas doces. Sem saber, o garoto atrevido é na verdade Julieta disfarçada. Como antes, Romeu deu a ela um disfarce para que pudessem andar pela cidade juntos sem chamar atenção. De repente, Scott vem correndo em direção a eles, gritando o nome de Julieta ao reconhecer seu cheiro. Mas quando ele chega mais perto, fica confuso sobre onde ela está. Então, outros cães negros aparecem e perguntam a Romeu quem é o misterioso garoto, e Romeu apresenta Julieta como Júlio, seu sobrinho. Quando os caras olham mais de perto para Júlio, começam a ficar nervosos com quão fofo ele é, e mais alunos se juntam a eles, arruinando completamente o plano de Romeu de comprar um terço de substituição para ela. Então Romeu tenta proteger Julieta dos outros enquanto discutem quem vai ficar com Júlio. E algumas garotas cães pretos comentam que Romeu parece feliz demais ultimamente. Curiosa, Julieta pergunta se é verdade. E as garotas explicam que Romeu normalmente é rabugento e distante, o que surpreende Julieta e a faz perceber que está vendo lados dele que ninguém mais vê. Mais tarde, Romeu tenta levar Julieta para um lugar romântico para almoçar, mas todos os restaurantes chiques estão lotados, forçando-os a comer ramen. Durante a refeição, Julieta acidentalmente derruba ramen em si mesma, e quando Romeu tenta ajudar a limpar, ela o soca instintivamente de vergonha. Depois, Romeu a leva a uma casa assombrada, esperando que finalmente tenha um momento de privacidade. Em vez disso, Julieta fica apavorada com os zumbis dentro e soca tanto os atores quanto Romeu antes de sair correndo em pânico. Então, Romeu a procura em toda parte, ficando cada vez mais deprimido ao se convencer de que o encontro foi um desastre total. Enquanto ele se lamenta perto do oceano, Chizuru, Koitsuji e Touzo o encontram. Querendo se vingar, Chizuru chuta Romeu para o mar, e sabendo que Romeu não sabe nadar, Chizuru continua empurrando-o mais fundo na água enquanto ri. Nesse momento, Julieta aparece e declara que Romeu é alguém precioso para ela. Quando Chizuru começa a provocá-la sobre isso, Julieta dá uma surra nessa idiota. Mais tarde, Romeu pede desculpas por estragar o encontro, mas Julieta discorda e explica que ela só saiu correndo antes porque a peruca estava coçando muito. Apesar de todo o caos, ela diz que realmente se divertiu experimentando o ramen. Vagueando pela cidade e vivendo todas essas coisas comuns juntas ajudou a entender melhor Romeu e ver lados dele que nunca soube que existiam. Julieta timidamente admite que quer sair com ele novamente um dia, o que toca profundamente o coração de Romeu. De repente,
Scott aparece e os vê juntos. Entrando em pânico, Romeu imediatamente finge brigar com Julieta para evitar suspeitas. Termina com Julieta socando Romeu no rosto mais uma vez. Um mês depois, Romeu está animado com o aniversário de um mês deles, então pergunta a Julieta se pode comemorar em 3 dias. Julieta imediatamente o provoca por ser excessivamente sentimental sobre algo tão simples como namorar com ela. Mas ao ver isso, Romeu pensa que ela não tem interesse em comemorar, então ele fica de mal e diz que vai comemorar sozinho. Vendo como ele parece desapontado, Julieta cede e concorda em passar o dia com ele para o aniversário. Nesse momento, Romeu vê que todos se reuniram. E quando descobre o porquê, vê que a infame princesa violenta do Oste Chartres voltou à escola após mais de um ano ausente. Nesse momento, uma carruagem luxuosa chega ao campus trazendo a própria Chartres. Com sua atitude irritante, ela imediatamente ordena que todos os alunos a cumprimentem em 3 minutos e os gatos brancos obedientemente desenrolam o tapete e se reúnem ao seu redor como servos leais. Quando ela vê Scott, exige que ele a faça rir e avisa que se seu humor for tão ruim quanto o de Adam Sandler, fará com que um cara com um glize gordo o acerte. Scott tenta nervosamente fazer o seu melhor, mas sua piada não funciona e Chartres o esbofeteia, humilhando-o na frente de todos. Julieta avança calmamente para cumprimentar sua velha amiga, e Chartres a trata instantaneamente como um tesouro precioso. No entanto, seu humor muda quando ela percebe os cães pretos se recusando a se curvar junto com os outros, então ela ordena arrogantemente que se ajoelhem. Romeu imediatamente fica irritado e avança em direção a ela, pronto para dar um soco. Mas antes que ele consiga, Chartres revela que sabe sobre seu relacionamento secreto com Julieta, parando Romeu na hora. Romeu tenta fingir que não sabe do que ela está falando, mas Chartres exibe com arrogância uma fotografia dele com Julieta, e Romeu congela em pânico. Para proteger seu relacionamento, Romeu é forçado a aceitar o acordo de Chartres de se tornar seu animal de estimação obediente ou assistir ela, expor a verdade sobre ele e Julieta. Deliciada com sua vitória, Chartres imediatamente abusa de seu poder, ordenando publicamente que Romeu a massageie enquanto todos assistem. Todos ao redor mal interpretam sua reação, assumindo que ele está atordoado pela figura de Chartreus, e Julieta observa com dor enquanto Romeu se humilha para proteger seu segredo. Hasuki eventualmente dá um tapa em Romeu de frustração, mas os cães pretos já começam a questionar sua lealdade. Aquela noite, Julieta se encontra secretamente com ele após testemunhar o ritual de humilhação, e pergunta se ele realmente prefere o corpo de Chartreus ao dela. Romeu garante de forma desajeitada que a ama mais. Mas antes que possam continuar a conversa, o apito de Chartres ecoa pela área, forçando Romeu a deixar Julieta imediatamente sem explicação. Chartres continua tratando-o como um servo, até fazendo-o carregá-la. Sempre que Romeu resiste, ela o ameaça com a fotografia novamente, forçando-o a fazer o que ela pede. Com mais cães pretos vendo Romeu obedecer a uma gata branca, rumores se espalham no dormitório de que ele se tornou um traidor, e Chizuru vê isso como uma oportunidade perfeita para virar todos contra ele. Mais tarde, Romeu tenta se aproximar de Juliette para explicar a situação. Mas antes que ele possa falar, o apito soa novamente e desta vez Chartres o ordena caçar cervos para o jantar. Naquela noite, Juliette o espera no jardim e quando Romeu chega machucado e exausto da caça, o apito toca mais uma vez. E Juliette finalmente percebe que o apito está ligado a tudo o que está acontecendo, exigindo respostas. Ela pergunta o que Chartres está fazendo com ele, e Romeu não pode revelar a verdade, mas promete que um dia explicará e insiste que está suportando tudo isso para protegê-la. Ao ouvir isso, Juliette decide confiar nele e o incentiva a reagir em vez de se render, dizendo que acredita que ele é alguém que nunca perde de verdade. Inspirado por suas palavras, Romeu decide parar de simplesmente obedecer a Chartreus e procurar uma fraqueza que possa explorar antes da celebração do aniversário. Mais tarde, quando Romeu retorna ao dormitório dos cães pretos, ele descobre todas as suas coisas jogadas do lado de fora. Chizuru explica que os outros originalmente queriam espancá-lo por envergonhar o dormitório, mas Hasuki os convenceu a poupá-lo, então concordaram que Romeu só teria que dormir em outro lugar. Apesar de perder seu quarto, Romeu agradece sinceramente a Hasuki por ajudá-lo. Enquanto isso, as exigências de Chartreus se tornam ainda mais ridículas, fazendo com que Romeu a massageie, lhe sirva refeições e até apareça apenas para ser espancado por capangas contratados para seu divertimento. Embora Romeu queira constantemente reagir, ele se contém enquanto continua a procurar qualquer fraqueza que ela possa ter. Em um momento, Romeu percebe que sempre que Juliette aparece por perto, Chartreus muda de comportamento. Então ele pergunta a Juliette sobre a história deles juntos. Juliette explica que Chartreus costumava ser sua melhor amiga de infância, mas depois que voltou para a escola, algo dentro dela mudou completamente. De repente o apito é tocado novamente, mas Juliette agarra Romeu antes que ele possa sair correndo e mostra que está com ciúmes quando ele menciona o nome de Chartres. Mas ver essa reação apenas fortalece a determinação de Romeu em descobrir a verdade antes do aniversário deles. No dia seguinte,
Romeu engana Chartres para que ela vá a algum lugar enquanto ele se esgueira para o quarto dela em busca de evidências contra ela. No entanto, Chartres prevê seu plano e volta mais cedo, anunciando que sabe que ele está escondido em algum lugar. Ela revira o quarto e de repente corre em direção a uma câmara secreta oculta atrás de um espelho. Romeu sai do quarto secreto, que está cheio de inúmeras fotos escondidas de Juliette. Romeu então confronta Chartres e a acusa de ser uma obsessiva em relação a Juliette. E quando Chartres os nega, ele ameaça revelar a coleção obsessiva de fotos para toda a escola. Com essa ameaça, ela desaba e admite a verdade de que Juliette foi a única pessoa que ela realmente valorizou. E ver Juliette se apaixonar por alguém como Romeu a enche de ciúmes. Ouvindo sua confissão, Romeu começa a simpatizar com sua dor, mas de repente Juliette bate na porta deles. Em pânico, Chartres tenta desesperadamente esconder as evidências, e Romeu decide ajudá-la, limpando rapidamente o quarto e escondendo as fotos antes que Juliette entre. Sem suspeitar de nada, Juliette diz a Chartres que está indo para uma reunião importante, e Chartres fica quieta, sentindo ciúmes novamente, sabendo que ela vai encontrar Romeu. Mas Juliette a tranquiliza gentilmente, dizendo que ela sempre será alguém precioso para ela. Suas palavras emocionam Chartres, e depois que Juliette sai, Chartres pergunta a Romeu por que ele protegeu seu segredo. Romeu admite que entende como é doloroso esconder um amor que você não pode confessar abertamente. Chartres concorda em parar de atormentá-lo depois disso, mas deixa claro que nunca realmente aprovará seu relacionamento com Juliette. Mais tarde naquela noite, Romeu finalmente se encontra com Juliette para a celebração do aniversário, e ele nota que Juliette está usando o rosário consertado que ele lhe deu. Ver ela valorizar tanto presente quebrado enche Romeu de felicidade. Enquanto observa de longe, Chartres decide não interferir entre os dois por enquanto. Uns dias depois, Asuki se prepara para o que considera o maior inimigo de seus irmãos e irmãs cães pretos, que são os exames. E enquanto se reúnem para sua maratona de estudos de 3 dias anual, Romeu chega com Juliette disfarçada ao seu lado. Ela questiona por que precisa vir, e Romeu explica que, como não poderá vê-la nos próximos 3 dias, ele quer que ela fique perto durante as sessões. Então, durante a sessão de estudos, os 3 snobs zombam dos outros por estudarem como perdedores. Mas quando Kizeru nota Juliette, ele se junta ao grupo de estudos. Então Haosuke aparece em sua forma de tutora, parecendo a professora travessa que os alunos adorariam ficar de detenção, e entrega a todos provas simuladas para completar. Romeu inicialmente espera impressionar Juliette com bons resultados, mas mal chega a primeira pergunta antes de adormecer, e Hasuki força seus olhos a se abrirem com o mesmo dispositivo de um laranja mecânica. Enquanto isso, Chizuru sugere colar com seu celular e argumenta que eles devem se concentrar em passar de qualquer maneira. Mas assim que Juliette chama a cola de patética, Chizuru destrói dramaticamente seu próprio celular e concorda que coladores são perdedores. À medida que a sessão continua, Juliette nota que Romeu nunca reclama sobre a dura tutoria de Hazuki. E Romeu explica que Hazuki se importa mais com as notas deles do que qualquer um, por isso todos os cães pretos a respeitam. Após a sessão de estudos, Romeu ajuda Juliette a sair por um túnel, e ela admite que gostou de estudar em grupo, já que os gatos brancos nunca fazem algo assim. Quando ela sai, Hazuki se aproxima de Romeu e ele agradece pela lição, dizendo que a ajuda dela o fará passar nas provas. Ouvindo isso, ela sorri, aliviada por Romeu parecer voltar ao normal. Confuso, Romeu pergunta o que ela quer dizer, e Hazuki explica que, embora não entenda sempre seu comportamento estranho, sabe que ele tem escondido coisas dela. As palavras dela fazem Romeu perceber que está guardando um grande segredo de uma de suas melhores amigas, mas ele insiste que não está acontecendo nada. Depois que Hazuki se afasta, Chartres aparece das sombras, belisca a bochecha de Romeu e o avisa para não ser imprudente ao trazer Julieta para o dormitório novamente. Ela também aponta como Romeu está lidando com duas garotas incríveis, Julieta e Hazuki, mas ele se defende dizendo que Hazuki é sua melhor amiga e a pessoa em quem mais confia. Mas quando Chartres o lembra que ele ainda está escondendo a verdade dela, Romeu desdenha, afirmando que todos têm segredos. Mas no fundo ele sabe que revelar a verdade pode destruir sua amizade com Hazuki, já que a lealdade dela aos cães pretos é mais profunda do que quando seu pai estava dentro de sua mãe. Mais tarde naquela noite, Hazuki trabalha nos materiais de estudo do dia seguinte quando Chizuru entra, ainda acordado. Ele lhe oferece uma maçã antes de confrontá-la diretamente, dizendo que sabe que a verdadeira razão para ela ter começado essas sessões de estudo Romeu devido ao amor que sente por ele. Hazuki admite, e quando Chizuru pergunta por que ela gosta de alguém tão sem esperança quanto Romeu, ela explica que costumava ser tímida, mas a honestidade brutal de Romeu a ajudou a se tornar mais confiante e aberta. Agora, ela quer apoiá-lo da mesma forma que ele apoiou. Sem que eles saibam, Romeu ouve tudo, e quando Chizuru sai, ele confronta Hazuki e admite que ouviu a confissão dela. Como a verdade já está exposta, Hazuki simplesmente sorri e diz claramente que o ama. Ao ouvir isso, Romeu sabe que não pode mais se esconder. Então, ele conta a Hazuki tudo sobre seu relacionamento com Julieta e até mostra o texto que Julieta lhe deu.
Ele pede desculpas e pede que ela aceite a verdade, mesmo que isso signifique rejeitar seus sentimentos. De repente, Hazuki grita a notícia para todo o dormitório, e Romeu cobre a boca dela, conseguindo parar o estrago. Mas então Hazuki o abraça forte antes de jogar um pano branco sobre ele e lembrá-lo do código dos cães pretos de nunca se apaixonar pelos gatos brancos. E como ele quebrou esse código, ela ordena que ele se transforme em queijo suíço com uma lâmina. Quando Romeu implora por misericórdia, Hazuki pega uma katana decorativa próxima e vai atrás dele. Romeu rapidamente percebe o quão tolo foi ao pensar que ela aceitaria a situação calmamente. Durante a caçada caótica, 2 dos 3 patetas acabam pegando fogo cruzado e acabam com as roupas completamente rasgadas. Romeu eventualmente escapa pulando pela janela, onde Julieta o vê do lado de fora sendo perseguido por uma Hazuki enfurecida empunhando uma espada. A perseguição os leva para o fundo da floresta até que Romeu acaba pendurado helplessly de um galho de árvore. Julieta o encontra lá e ele explica apressadamente todo o desastre, o que surpreende Julieta ao ouvir que ele contou a verdade para Hazuki. Momentos depois, Hazuki chega e vê Romeu e Julieta juntos a leva ao limite. Ela avança contra eles, mas Chartreuse intervém de repente, bloqueando a lâmina de Hazuki com o pé. Quando Julieta pergunta por que ela está lá, Chartreuse revela que sempre soube sobre o relacionamento deles. No entanto, depois que Romeu coloca Julieta em perigo, ela declara que não está ali para proteger Romeu, mas para puni-lo. Agora sendo perseguidos por 2 garotas quentes e assustadoras, Romeu agarra Julieta e corre mais fundo na floresta até chegarem a um beco sem saída, em um penhasco. Sem para onde correr, Romeu se zomba amargamente, dizendo que seu sonho de mudar o mundo não significa nada se ele não consegue mudar o coração de um amigo. Mas Julieta se recusa a deixá-lo desistir e diz para ele parar de correr e enfrentar o problema, lembrando que se ele conseguiu mudá-la, então pode mudar qualquer coisa. Enquanto Hazuki avança novamente e ataca sua cabeça, Romeu diz a ela que ainda quer permanecer amigos, não importa como ela se sinta, e a lâmina o atinge, mas o fere apenas levemente porque se revela uma réplica. Romeu sabia o tempo todo que Hazuki nunca quis realmente que Machulo, e essa realização quebra Hazuki completamente. Ela desaba em lágrimas, dizendo a Romeu que o odeia. De repente, Julieta perde o equilíbrio e escorrega do penhasco. Sem hesitar, Romeu pula atrás dela, apesar de não saber nadar, e tanto Hazuki quanto Chartreuse imediatamente mergulham atrás deles. No final, Hazuki resgata Romeu enquanto Chartreuse salva Julieta. Furiosa, Hazuki exige saber por que Romeu pulou quando ele nem sabe nadar, e Romeu diz que simplesmente queria salvar Julieta. Ouvir isso faz Hazuki entender completamente que Romeu nunca corresponderá a seus sentimentos, então ela chora descontroladamente e Romeu a deixa. Na manhã seguinte, Romeu acorda de volta em seu dormitório, aliviado por perceber que Hazuki não revelou seu segredo para os outros. Quando ela finalmente aparece, age alegre como sempre, sorrindo normalmente. Mas no fundo, aceitou a dolorosa verdade de que será apenas a melhor amiga de Romeu. Alguns meses depois, Romeu decide que é hora de pedir a Juliette algo que sempre quis. E Juliette pensa que é algo envolvendo suas bochechas e garganta, mas fica completamente surpresa quando Romeu simplesmente pergunta se pode experimentar um bento caseiro feito por ela. Aliviada, mas determinada, Juliette aceita, afirmando que preparar algo simples como o almoço não é desafio para uma dama nobre como ela. Tem certeza disso? No entanto, Juliette logo descobre que confiança não se traduz em habilidade na cozinha. Nunca tendo cozinhado antes, ela se atrapalha muito na cozinha. Quando o chefe do dormitório se oferece para ajudar, Juliette recusa teimosamente, o que termina horrivelmente, deixando-a sem escolha a não ser trapacear. Quando Bento finalmente fica pronto, Romeu se prepara ansiosamente para comer, mas Chartreuse aparece, pega a lancheira e declara que será ela desfrutar. A tentativa de fuga dá errado quando suas meias se prendem em um galho, fazendo Bento voar. O caos aumenta quando ele cai diretamente na cabeça de Scott, e Juliette corre para recuperá-lo. Mas Scott interpreta tudo errado e assume que Juliette fez o almoço pessoalmente para ele. Nesse momento, Romeu aparece e dá um chute na cabeça de Scott para recuperar a lancheira, e Scott o acusa de tentar roubá-la, o que Romeu admite abertamente, e os dois começam a brigar pela refeição. Romeu acaba ganhando a vantagem zomba de Scott por ser fraco, mas isso só o deixa mais irritado. Scott se vinga, declarando que Juliette foi quem o salvou de um caminho mais sombrio na vida. E antes que ele possa contar sua dramática história, Romeu interrompe derrubando uma árvore inteira sobre ele. O ataque faz o Bento voar novamente e Romeu corre desesperadamente atrás dele. Mas a lancheira acaba caindo dentro do chiqueiro, onde os porcos devoram tudo. Romeu olha para a lancheira vazia em derrota, sentindo-se culpado por desperdiçar o esforço de Juliette. Ele começa a se desculpar. Mas Juliette inesperadamente se desculpa primeiro. Ela confessa que não fez o Bento sozinha e que o chefe do dormitório o preparou, pois ela não tem habilidades culinárias. Essa revelação faz Romeu perceber que quase brigaram até a morte por um almoço falso, mas Juliette timidamente revela que há uma coisa que ela fez, que são seus biscoitos caseiros mal feitos. Ela os oferece a Romeu, que aceita feliz.
e no momento em que ele dá uma mordida, o sabor quase o derruba. Mas quando ele percebe que Juliette está quase chorando, se força a continuar comendo enquanto finge que estão deliciosos. Romeu ri e admite que está surpreso que Juliette tenha dificuldades tão relacionáveis, já que ela sempre parece perfeita, e Juliette explica que se pressiona constantemente para parecer perfeita. Romeu a tranquiliza, dizendo que ela não precisa ficar tão tensa perto dele. As palavras dele a confortam e ela promete que um dia fará um verdadeiro bento com suas próprias mãos. Com a chegada do verão, começam os preparativos para o festival esportivo anual da escola. E enquanto todos estão animados, Romeu teme o evento por causa de sua humilhante derrota na corrida final do ano passado. Então Chizuru e os capangas aparecem, já planejando maneiras de trapacear na corrida, e Chizuru zomba de Romeu mencionando a derrota embaraçosa do ano passado. Enquanto os meninos brincam, Hasuki observa discretamente Romeu, e suas amigas rapidamente notam e falam sobre a Jinx, afirmando que quem ganhar o MVP do festival pode escolher alguém para a dança final, e dançar juntos supostamente garante que os dois se tornem um casal. Vendo que Hasuki está interessada, suas amigas aproveitam a oportunidade e perguntam a Romeu se ele dançaria com Hasuki se ela ganhar o MVP. Embora Hasuki entre em pânico e tente impedi-las, Romeu concorda casualmente, vendo isso como uma dança inocente, o que deixa Hasuki completamente envergonhada. Mais tarde, enquanto espera por Juliette, Romeu ouve Scott liderando os gatos brancos em uma canção de marcha, zombando abertamente dos cães negros por cheirarem a urina e molho, e Romeu se ofende, então ele ataca Scott, iniciando outra briga. Scott o provoca sobre a falha do ano passado, mas antes que Romeu possa retaliar, alguém o bloqueia com uma mão. Para surpresa de todos, a pessoa que o para é uma garota chamada Somali, a seguidora devota de Abby, uma nobre e orgulhosa da facção ocidental que se opõe ao grupo de Juliette. Abai se apresenta com a mesma confiança que Erwin Smith mostrou ao levar seus homens à morte, se gabando de sua popularidade com as mulheres, enquanto Somali se orgulha de se chamar sua amante. Abai a dispensa imediatamente, dizendo diretamente que ela não significa nada para ele, o que Somali se recusa a aceitar. Abai então se volta para Julieta, tentando encantá-la sugerindo que suas famílias deveriam se unir. Mas Julieta o corta na hora, dizendo que não tem interesse em idiotas como ele, que são passados como um baseado. A rejeição irrita Scott e Romeu por razões diferentes, e Somali percebe a tensão e ataca Romeu. Mas Julieta intervém para bloqueá-la. Ela declara que se alguém quiser resolver as coisas, deve guardar para o festival esportivo. Naquela noite, Romeu ainda não entende por que todos estão tão obcecados pelo festival. Uma flecha cai perto dele com a mensagem de Julieta, pedindo que ele a encontre na manhã seguinte para treinar para a corrida de 3 pernas. Na manhã seguinte, ao encontrar Julieta, ele elogia imediatamente o que ela aprecia em silêncio. Eles amarram as pernas para começar o treino, mas Romeu fica nervoso quase instantaneamente por estar tão perto dela. Assim que começam a correr, percebem que a diferença de altura dificulta a coordenação. Para ajudar no equilíbrio, Julieta coloca a mão de Romeu em sua cintura, o que quase sobrecarrega seu cérebro. Tentando se concentrar, Romeu pergunta por que Julieta está tão interessada em vencer, e Julieta explica que ganhar o MVP aumentaria seu reconhecimento e beneficiaria diretamente a reputação de seu pai. Percebendo o quanto isso significa para ela, Romeu finalmente fica sério e começa a se esforçar de verdade no treino. Depois do treino, Julieta menciona a performance desastrosa de Romeu no festival anterior, quando seu erro na corrida de 100 metros custou a vitória para seu dormitório. Ela diz que acredita que ele pode fazer melhor desta vez, fazendo Romeu perceber que aquela sessão de treino não era só para ela, mas também para ajudá-lo a recuperar a confiança. Julieta então propõe um desafio. Se um deles ganhar um MVP, pode pedir ao outro qualquer coisa que quiser, e a aposta reacende o espírito competitivo de Romeu. No dia do festival esportivo, o evento começa com o discurso dos mestres de casa de ambos os dormitórios, e ali, a rivalidade entre os cães negros e os gatos brancos explode com ambos os lados declarando em alto e bom som que serão os vencedores. O primeiro jogo é cabo de guerra, e representando os cães negros estão Romeu e Tosa, enquanto Scott e Abby lideram os gatos brancos. No primeiro puxão, os cães negros ganham vantagem e vencem o primeiro confronto. Mas Abby permanece calma e diz a Scott para não entrar em pânico, já que sua verdadeira força está posicionada na parte de trás da equipe, que é Somali. Com poderes como as meninas superpoderosas, Somali quase sozinha muda a dinâmica a favor dos gatos brancos. Mas justo quando os gatos brancos estão prestes a vencer, um B elogia sua performance, e o elogio deixa Somali completamente confusa, fazendo-a perder o foco e soltar a corda. O acidente repentino faz com que os gatos brancos caiam, entregando a vitória aos cães negros. O próximo evento é a corrida de obstáculos, onde Chizuru lidera os cães negros. No primeiro desafio, ele espalha objetos cortantes pelo percurso, esperando sabotar Chartreux. Em vez disso, ela revela que, ao invés de correr, faz com que seus escravos a carreguem em uma cadeira enquanto completam o percurso por ela. Chizuru fica furiosa e imediatamente reclama com o árbitro.
Mas a reclamação não vai a lugar nenhum e os gatos brancos vencem a rodada, deixando Chizuru furiosa por perder para alguém que só teve mais sorte. A competição continua com intensidade crescente, enquanto ambos os dormitórios trocam vitórias em evento após evento. A corrida de 3 pernas, o desafio do balão e as corridas de velocidade se misturam em uma série ininterrupta de rivalidades até que apenas as rodadas finais restem. Durante um breve intervalo, Romeu se encontra com Julieta e ela lhe diz que sua mãe está assistindo das arquibancadas, e mais do que tudo, ela quer provar que é digna de se tornar MVP pelo bem de seus pais. Romeu brinca perguntando se isso significa que ele deve se apresentar à mãe dela, e para sua surpresa, Julieta não rejeita a ideia e até incentiva. O próximo grande evento é o concurso de derrubar o mastro, e Julieta sobe para os cães negros determinada a garantir pontos, mas Abby manda Somali atrás dela. Somali rapidamente escala a estrutura e deliberadamente muda o equilíbrio, tornando-a perigosamente instável. A princípio, parece uma tentativa normal de vencer, mas o verdadeiro objetivo de Somali é sabotar. Ela mostra secretamente a Julieta a sola de seu sapato, revelando a arma escondida que pretende usar. Os gatos brancos reivindicam a vitória na rodada e assumem a liderança de 50, mas Julieta sai mancando. E quando Chartres nota sua condição e pergunta sobre isso, Julieta simplesmente sorri e esconde a dor. A corrida mista começa em seguida. Enquanto os corredores masculinos passam seus bastões, Julieta se prepara para enfrentar Hasuki na parte feminina da corrida. Antes da passagem, Hasuki declara que se recusa a perder para Julieta, e Julieta responde calmamente que se sente exatamente igual. Os bastões são trocados e ambas as garotas disparam em uma corrida, e Hasuki inicialmente se adianta, mas Julieta a ultrapassa pela pura determinação e se aproxima da linha de chegada. Justo quando a vitória parece garantida, Julieta de repente solta seu bastão e colapsa na pista, e um pesado silêncio cai sobre o campo. Romeu corre instintivamente para ajudá-la, mas Chartres o impede, avisando que ajudar Julieta publicamente prejudicaria sua reputação e imagem. Vendo Julieta vulnerável, Abby aproveita o momento. Ele a zomba abertamente, usando sua queda como prova de que ela é fraca demais para liderar os gatos brancos. Murmúrios começam a se espalhar pela multidão, e alguns começam a ver Juliette como um fardo. Furioso, Romeu bate com um punho em uma parede próxima, silenciando a conversa, e Chartres confronta Abby, questionando suas ações. Embora finja inocência, Chartreuse promete friamente que ele vai se arrepender do que fez. Do lado de fora da enfermaria, Romeu e Chartreuse esperam juntos, e Chartreuse revela o que testemunhou. Ela explica que Somali pisou intencionalmente na perna machucada de Juliette e que Abby orquestrou todo o plano para prejudicar a posição de Juliette e assumir a liderança dos gatos brancos. Mas sem provas não podem acusá-lo formalmente. Após ouvir isso, a frustração de Romeu atinge seu limite. Parado do lado de fora da clínica, sabendo que Juliette está lá dentro e provavelmente chorando, ele a chama, dizendo que fará Abby pagar por tudo. O evento final é a batalha de cavalaria, e as equipes correm pelo campo, tentando coletar tags e eliminar adversários. No entanto, Romeu enfrenta problemas com sua própria companheira, Chizuru, que se recusa teimosamente a cooperar. Enquanto isso, o time de Hasuki domina no início, coletando tags de forma eficiente e sobrecarregando as equipes dos gatos brancos. Mas Abby coloca seu verdadeiro plano em ação, e os competidores dos cães negros começam a desistir inesperadamente. Com as equipes adversárias enfraquecidas, Abby aproveita a oportunidade para eliminar o grupo de Hasuki. Logo, apenas Romeu e Chizuru permanecem cercados pelos gatos brancos. E mesmo nessa situação, Chizuru ainda se recusa a trabalhar em equipe. Justo quando tudo parece sem esperança, Juliette aparece disfarçada de Júlio na lateral e torce por Romeu, e seu apoio motiva instantaneamente. Ao mesmo tempo, Chizuru escuta errado o incentivo e assume que é dirigido a ele. Impulsionados por interpretações completamente diferentes, os dois se travam como Goku e Vegeta. Romeu e Chizuru fazem uma recuperação absurda, destruindo adversários até finalmente ficarem cara a cara com a equipe de elite dos Bs. Abby permanece confiante até que 2 de seus próprios companheiros desmaiam de repente, e ele percebe que os amigos Bozo de Chizuru se juntaram secretamente à batalha e atacaram quando ninguém estava olhando. Abby protesta, mas Chizuru interrompe com um sorriso, revelando que já descobriu o esquema de trapaça de Abby, que consistia em drogar as bebidas dos cães negros para enfraquecê-los. Em vez de denunciá-lo, Chizuru diz que prefere esmagar Abby pessoalmente. Então Molly corre para defender Abby e lança um chute violento em Chizuru, mas Romeu a intercepta e revela o objeto oculto em seu sapato. Enfurecido, Romeu avança e desferiu um soco direto no rosto de Abby, fazendo-o voar. O árbitro se prepara para encerrar a partida e declarar a vitória, mas Romeu os interrompe, anunciando que ainda tem um último oponente a enfrentar. Ele chama Juliette, declarando o verdadeiro desafio final. E Juliette imediatamente entende que isso não é apenas sobre ganhar o festival esportivo, mas sim sobre restaurar seu orgulho após tudo que Abby fez para humilhá-la. Apesar de sua lesão, Juliette se levanta e volta para o campo, e com Chartres ao seu lado, se prepara para um confronto final, lutando não apenas pela vitória, mas pela dignidade.
vingança e tudo que ela trabalhou para proteger. Então Romeu faz o primeiro movimento, lançando um soco em direção a Juliette. Mas apesar de sua perna machucada, ela bloqueia e revida com uma cabeçada. Mais do que tudo, Juliette está determinada a conquistar a vitória com sua própria força e provar seu valor de forma justa. O confronto entre os dois capitães rapidamente se torna o centro das atenções. Pela primeira vez no dia, o público testemunha Juliette se apresentando em seu auge, e a multidão explode em aplausos, torcendo por ela. À medida que a batalha se arrasta, a exaustão começa a pegar ambos, e percebendo que só tem energia suficiente para uma última troca, Romeu e Juliette se preparam para resolver tudo em um único movimento decisivo. Romeu quase garante a vitória, mas no último segundo Juliette desvia, fazendo com que Romeu cometa um erro e toque o ponto mais macio e sensível dela, deixando a multidão completamente atônita. Juliette congela de vergonha e Romeu desaba no chão devido à sensação de pudim. Esse final bizarro garante a vitória para os Gatos Brancos e Juliette é coroada MVP de todo o festival esportivo, enquanto Romeu fica derrotado no campo, enquanto Chizuru e o resto dos Cães Negros o encaram com total desapontamento. Eles declaram, dramaticamente, que após falhar tão feio na partida final, ele não é mais digno de liderá-los. Mais tarde naquela noite, a escola realiza uma festa dançante, e Scott quer encontrar Juliette para pedir que ela dance com ele e cumprir a famosa superstição do MVP. Mas Chartreux aparece e o lembra da aposta anterior que se ele perdesse, teria que raspar a cabeça. Scott tenta escapar imediatamente, mas Chartreux já tem uma lâmina rosa preparada e o arrasta enquanto pensa em qual parte do cabelo deve ser raspada. Enquanto isso, Romeu está sentado do lado de fora sozinho, ainda se afundando na vergonha após sua derrota, e Juliette se aproxima dele. Quando Romeu começa a se desculpar pelo incidente do pudim, Juliette rapidamente o interrompe, deixando claro que prefere não discutir sobre seus seios balançando. Romeu então pergunta por que ela não está na dança celebrando seu MVP, e Juliette admite que na verdade escapuliu porque quer que Romeu seja seu parceiro de dança. Completamente alheia ao significado da superstição do MVP, Romeu concorda casualmente e a convida para dançar. Enquanto dançam, Julieta reflete sobre tudo que Romeu fez por ela durante o festival, especialmente como ele a defendeu contra Abby. Sorrindo para si mesma, ela se junta a ele de coração enquanto secretamente espera que a superstição se realize. Um mês depois, os dois monitores dos dormitórios se reúnem na sala de reuniões da escola para revisar os eventos do festival. Os Cães Negros acusam os Gatos Brancos de trapacear por causa das ações de Abby, mas os Gatos Brancos se recusam a cooperar. As tensões rapidamente aumentam com cada lado trocando queixas. Os Gatos Brancos contra-atacam afirmando que se os Cães Negros têm um problema com um de seus membros, então eles também têm um problema com um cão negro especialmente problemático, que é Romeu. Enquanto tudo isso acontece, Romeu está de cama no dormitório depois de ficar doente tentando corrigir seus erros do passado. Hasuki fica cuidando dele. E enquanto Romeu chama Julieta adormecido, Hasuki olha triste, sabendo que nunca terá um lugar verdadeiro em seu coração. Então, os outros chamam Hasuki, deixando Romeu sozinho em seu quarto. Mais tarde, Romeu abre os olhos e encontra Julieta disfarçada. E essa garota em disfarce de menino explica que veio porque quer cuidar dele. Enquanto arruma seu quarto bagunçado, Julieta acidentalmente encontra o estoque de revistas de material premium de Romeu. E Romeu entra em pânico instantaneamente, insistindo desesperadamente que não são dele, mas que outro cão negro lhe deu para animá-lo e ajudá-lo a liberar seu estresse acumulado. Ele tenta desajeitadamente assegurar a Julieta que ela é o único par de bochechas que ele se importa, o que a faz corar antes de se desculpar rapidamente para ir buscar comida para ele. Em vez de encontrar a cozinha imediatamente, Julieta acaba vagando pelo dormitório dos Cães Negros, percebendo o quão imenso é o lugar. Eventualmente, chega ao refeitório e pega uma maçã para Romeu, mas no caminho de volta, Chizuru intercepta. Quando Julieta explica que a comida é para Romeu, Chizuru imediatamente rouba e come a maçã, recusando-se a deixar que alguém que considera um patético idiota receba qualquer tratamento especial. Crescendo suspeito, ele começa a interrogar Julieta sobre sua identidade, tentando determinar se ela é realmente homem ou mulher. Mas Julieta joga uma bebida nele em pânico e sai correndo. Ela acidentalmente entra na área do banho feminino, desencadeando um completo caos entre as garotas que acham que ela é um cara que tá lá para brincar com elas. Encharcada, confusa e exausta, Julieta finalmente retorna ao quarto de Romeu, e Romeu lhe empresta algumas roupas enquanto tenta não olhar enquanto ela se troca. Assim que as coisas finalmente se acalmam, outro aluno cão negro bate na porta pedindo sua bolsa de revistas. Julieta rapidamente se esconde debaixo do cobertor de Romeu, caindo em cima dele, e sua posição faz a febre de Romeu aumentar e seu sangue correr para baixo, fazendo-o desmaiar novamente. Enquanto está inconsciente, Romeu sonha com sua mãe cantando suavemente uma canção de ninar de sua infância. E quando ele acorda, percebe que Julieta está cantando a mesma melodia ao seu lado. Curioso, Romeu pergunta onde ela aprendeu. Julieta explica que a canção de ninar foi passada por gerações no Ocidente.
Percebendo que Romeu já está se recuperando, Romeu agradece por ter vindo até aqui só para cuidar dele. Para sua surpresa, Julieta então confessa que não veio porque ele estava doente, mas que veio simplesmente porque queria vê-lo. E ouvir isso é o suficiente para fazer a temperatura de Romeu subir novamente. Em outro lugar, duas ex-irmãs do Comitê dos Monitores dos Cães Negros estão discutindo discretamente sobre um aluno que recentemente chamou a atenção delas, o próprio Romeu. Mais tarde, as irmãs gêmeas, Kochal e Teria, passam um tempo estudando na biblioteca quando alunos próximos começam a falar animadamente sobre um festival que se aproxima. No momento em que as pessoas notam as gêmeas sentadas entre elas, o clima muda instantaneamente e os alunos ficam ansiosos, sussurrando admirados ao perceberem que estão na presença de duas respeitadas membros dos monitores. Então as gêmeas se aproximam de Iru, a chefe dos monitores dos cães negros, e pedem permissão para participar do festival, já que querem uma chance de se divertir. Iru inicialmente recusa, lembrando-as de que os monitores devem manter a ordem e proteger os alunos, não relaxar. Então Kochal rapidamente apresenta um contra-argumento, sugerindo que podem simplesmente cumprir seus deveres no festival monitorando e lidando com os bagunceiros. Vendo a lógica em sua ideia, Iru relutantemente concorda. Em outro lugar, Romeu se encontra secretamente com Julieta e menciona o festival, esperando convidá-la. Julieta admite que também quer ir, mas depois de quase ser descoberta da última vez que usou um disfarce, ela se recusa a arriscar novamente. Em vez disso, sugere que se encontrem em particular mais tarde durante os fogos de artifício, e antes que alguém perceba eles juntos, Julieta rapidamente sai, deixando Romeu radiante. Sua empolgação é interrompida quando, do nada, Kochal cai diretamente sobre ele. Romeu a segura, mas ao fazer isso acidentalmente agarra suas partes, fazendo com que Kochal imediatamente morda sua mão em retaliação. Teria vê isso como um ataque estranho à sua irmã e pula nas costas de Romeu, batendo nele com força no processo. Hasuki corre para lá após ouvir a confusão. E assim que ela vê as gêmeas, faz uma reverência e manda Romeu fazer o mesmo. Sem saber quem são aquelas gêmeas irritantes, Romeu as chama de chatas. Hasuki o corrige apresentando as irmãs e descobre que elas já conhecem Romeu, que é famoso como o encrenqueiro da escola. O treinador pergunta a Romeu o que ele estava fazendo escondido debaixo de um banco, e sabendo que não pode contar sobre seu encontro com Juliette, ele diz que estava apenas conversando com formigas, porque elas são suas amigas. Em vez de mandá-lo para um manicômio, as gêmeas acabam se sentindo estranhamente solidárias. O treinador fica suspeito, se perguntando por que Romeu teria algo assim e percebendo que há uma história oculta. Romeu rapidamente pega o objeto de volta, mas na confusão empurra Teria, como se quisesse pegar alguns buracos cremosos. E não querendo enfrentar a raiva do treinador, ele foge do quarto e tranca as gêmeas dentro. Infelizmente para ele, as irmãs conseguem escapar e continuam a persegui-lo. Então Romeu não tem escolha a não ser fugir para o festival. No festival, as gêmeas continuam suas patrulhas enquanto procuram por Romeu. Enquanto isso, Romeu está sonhando acordado sobre passar um tempo sozinho com Juliette, e quando as gêmeas o encontram, ele corre novamente, decidido a despistá-las. Em outro lugar, Juliette espera em um canto mais isolado do festival e Romeu aparece de repente dos arbustos, assustando-a antes de explicar urgentemente que as gêmeas estão atrás dele. Ainda querendo ir ao encontro no festival, Romeu e Juliette circulam pelo lugar, evitando serem pegos. Depois de desviar de várias situações perigosas, eles se espremem em um barril para se esconder, e o espaço apertado os coloca desconfortavelmente próximos, fazendo o Magnum de Romeu se erguer. Perto dali, uma briga começa entre dois donos de barracas de comida, e as gêmeas chegam e rapidamente resolvem a situação. Mais uma vez provando como são capazes como prefeitas. Observando de seu esconderijo, Romeu começa a perceber que há mais nas gêmeas do que suas atitudes excessivamente sérias. Decidindo testar algo, ele deixa Juliette escondida no barril e desafia diretamente Kochal e Teria. Lá ele propõe que se conseguirem vencê-lo em vários jogos do festival, ele parará de causar problemas. Mas se não, ele ameaça fazer bagunça pelo festival, deixando a gêmea sem escolha a não ser aceitar para evitar que tudo fique uma confusão. Nas próximas horas, os três competem em várias barracas do festival, e durante tudo isso, Kochal e Teria se divertem de verdade. E onde não precisavam agir como prefeitas ou figuras de autoridade, mas podiam simplesmente ser alunas aproveitando o tempo. Eventualmente, as gêmeas vencem o desafio, e quando Romeu anuncia que o jogo acabou, elas ficam desapontadas, pois esperavam jogar mais. Romeu aponta que elas passam tanto tempo obcecadas por suas responsabilidades que nunca se permitem aproveitar a vida escolar comum. Antes de ir embora, ele diz casualmente que podem sempre encontrá-lo se quiserem sair de novo. E sua gentileza deixa as irmãs sem palavras e querendo mais dele. Percebendo que os fogos de artifício estão prestes a começar,
Romeu se lembra de Juliette e corre de volta para encontrá-la, depois de deixá-la esperando no barril por horas. Quando Romeu finalmente chega, Juliette o cumprimenta com um olhar gélido, claramente irritada pelo encontro arruinado, já que os fogos já acabaram. No entanto, sua raiva diminui ao refletir sobre como viu Romeu ajudando as gêmeas a se soltarem e se divertirem, e ela aprecia esse lado mais atencioso dele. Mais tarde naquela noite, de volta aos dormitórios dos prefeitos, Kochal e Teria ainda pensam sobre seu dia estranho, mas surpreendentemente agradável com Romeu. Teria pergunta se Kochal acha que Romeu pode participar da próxima seleção de prefeitos, e Kochal admite que se Romeu entrasse no sistema de prefeitos, sua presença poderia desestabilizar a escola. Alguns dias depois, com o aniversário de Juliette apenas uma semana, Chartres já está pensando em como celebrá-lo. Enquanto planeja, Juliette sai do chuveiro e diz casualmente que não precisa de nada extravagante este ano, mas ela só quer um favor, e Chartreux fica surpresa quando Juliette admite que o que realmente quer é passar seu aniversário com Romeu. Ao mesmo tempo, Romeu também está preocupado com o aniversário de Juliette, sentado em seu quarto tentando descobrir o presente perfeito para ela. Sua concentração é interrompida quando Kochal e Teria revelam casualmente que aparentemente estão em seu quarto desde a noite anterior. Kochal informa diretamente a Romeu que Teria se interessou por ele, acrescentando que, uma vez que Teria fica curiosa sobre alguém, ela tende a segui-lo obsessivamente. Ouvindo sobre esse comportamento estranho, Romeu imediatamente procura uma forma de escapar. Kochal então menciona que as gêmeas devem cuidar de uma tarefa de prefeitas na Rua Dálio, e Romeu vê uma oportunidade, já que a Rua Dálio está cheia de lojas. Então ele se oferece para cuidar da tarefa, planejando secretamente comprar o presente de aniversário de Juliette. Enquanto olha as lojas, Romeu vê um gato de pelúcia na vitrine. Quando ele vai pegar, Chartreuse aparece e tenta pegar o mesmo item. Ninguém quer soltar, e a disputa termina com o pelúcia se rasgando ao meio. O segurança próximo corre para acabar com a confusão, mas ao reconhecer Chartreuse, muda completamente de tom. Preocupado com a segurança dela, avisa que radicais suspeitos estão escondidos na ilha e se oferece para escoltá-la. Chartreuse recusa dizendo que já tem um score, e arrasta Romeu para uma loja onde o veste com roupas de gato branco, apresentando-o como seu segurança. Humilhado, Romeu exige que Chartreuse pelo menos mostre gratidão se espera que ele continue ajudando. Mas Chartreuse já sabe por que Romeu está ali. Como amiga de longa data de Julieta, ela afirma entender melhor o que Julieta realmente quer de presente. E sendo um macaquinho sem cérebro, Romeu concorda em continuar comprando com ela. A primeira parada é uma loja de capas de pêssego e suportes de melão, e Chartreuse provoca sugerindo que ele compre protetores de pepperoni, veladores para Julieta, fazendo a imaginação de Romeu ir longe demais. Querendo algo mais fofo, ele insiste em escolher algo mais bonito, e acabam pegando um azul e elegante. Depois que saem, começa a chover forte, forçando os dois a se abrigarem. Enquanto estão encharcados, Chartreuse nota Romeu ficando nervoso, vendo as armas duplas molhadas que ela esconde. Ela brinca dizendo que se ele desistir de Julieta, ela ficaria feliz em assumir e mostrar que seus quadris não mentem. Mas Romeu imediatamente rejeita a ideia, dizendo claramente que não tem interesse romântico nela. Quando a chuva para, Chartreuse diz que o arranjo de escolta acabou e começa a andar sozinha. Enquanto volta, Chartreuse reflete sobre sua vida, onde a maioria das pessoas a tratou com delicadeza, quase como realeza, sem desafiá-la de verdade. Isso mudou quando Julieta a repreendeu pela primeira vez e a tratou como uma pessoa normal, o que levou à amizade delas. E agora, Romeu se juntou àquela lista muito curta de pessoas que a tratam honestamente, o que a faz sorrir. Sua reflexão é interrompida quando um grupo de radicais tenta sequestrá-la ao reconhecer seu status. Chartreuse rapidamente derruba um atacante com um chute impressionante, mas outro se aproxima. Nesse momento, Romeu aparece. Um dos radicais assume brevemente que Romeu pode ajudá-los, mas Romeu o nocauteia imediatamente. Confuso, ele pergunta por que se deu ao trabalho de ajudá-la, e Romeu diz que se algo acontecesse com Chartreuse, Julieta ficaria de coração partido, e ele não quer ver as lágrimas de sua amada. Ao ouvir isso, Chartreuse ri, chamando a si mesma de mais tola que Romeu, admirada com quanto ele está disposto a fazer por Julieta. Mais tarde, Chartreuse admite que sente um pouco de ciúmes, dizendo que, embora conheça Julieta há muito mais tempo, Julieta escolheu passar seu aniversário com Romeu em vez dela. Ela percebe que há lados de Julieta que apenas Romeu pode ver, partes de Julieta que até sua amiga de infância nunca conhecerá totalmente. Embora isso a frustre, ver como Julieta está genuinamente feliz a faz aceitar. Antes de ir, Chartreuse deseja sorte a Romeu em encontrar o presente certo e em fazer Julieta feliz. Ela lhe entrega uma pequena bolsa antes de se afastar, e quando Romeu olha dentro,
fica completamente confuso com o que tem ali e não sabe como lidar com isso. No caminho de volta para o dormitório, uma flecha aparece de repente com uma mensagem de Julieta pedindo para se encontrar com ela na biblioteca. Romeu corre até lá e encontra Julieta esperando por ele a sós. Ela pergunta diretamente se ele pode passar seu aniversário com ela, e por dentro Romeu está gritando Eureka, mas faz o possível para se manter calmo e concorda. Julieta também o faz prometer que não causará caos em seu aniversário, lembrando-o de um incidente anterior em que ele e seus amigos a incomodaram no aniversário dela, o que Romeu lembra e concorda envergonhado. Admitindo que ainda não sabe que tipo de presente ela quer, Romeu pergunta diretamente, e Julieta revela que o que realmente deseja é um par de acessórios combinando. Enquanto isso, em outra parte da escola, Kochal e Teria continuam investigando o misterioso rosário de Romeu, e a investigação deles é interrompida quando Iru entra e exige saber exatamente o que descobriram. De volta a Romeu, ele retorna ao seu quarto e fica surpreso ao ver Suki espiando pela porta. Quando ele entra, fica chocado ao encontrar Iru, que tem uma aura divina, bem atrás das gêmeas, e Romeu o reconhece instantaneamente como seu irmão mais velho. Como o chefe dos Cães Negros, Iru confronta Romeu sobre sua reputação de encrenqueiro. Ele apresenta o rosário que possui e exige uma explicação sobre por que ele o tem. Haseok rapidamente intervém e afirma que o rosário na verdade pertence a ela. Ela explica que só queria algo decorativo, e Romeu comprou para ela como um favor. Não convencida, ela imediatamente muda para a capa de pepperoni que Romeu também estava carregando, e Hasuki fica desgostada com ele, então ela se recusa a salvá-lo, deixando Romeu parecendo um total degenerado. Iru aponta que Romeu tem agido de forma estranha há semanas e o acusa de estar envolvido com uma garota dos gatos brancos. Iru avisa que ele será rotulado de traidor e expulso da escola e da família, dizendo que o comportamento imprudente de Romeu pode envergonhar o nome da família. Hasuki tenta defender Romeu, mas Iru a interrompe, avisando que ajudar Romeu pode torná-la cúmplice. Não querendo que ela se envolva em seus problemas, Romeu insiste que Hasuki não tem nada a ver com isso. Tentando acalmar a situação, Romeu coloca a mão no ombro de Iru e pede que ele confie nele uma vez, mas Iru agarra a gola de Romeu e lembra que já o cobriu várias vezes antes, e sua paciência está se esgotando. Nesse momento, Teria se envolve em volta de Romeu por trás, tentando protegê-lo, e Iru diz para ela não interferir. Mas tanto Teria quanto Kochal imploram para que ele não agrave a situação. Ao ver isso, Iru solta Romeu e declara que ele estará sob vigilância rigorosa na próxima semana. E até que Iru esteja totalmente convencido de que Romeu corrigiu seu comportamento, ele não terá liberdade. Isso faz Romeu entrar em pânico, já que o aniversário de Julieta é exatamente em uma semana. Enquanto isso, no dormitório dos gatos brancos, Julieta passa o tempo fazendo biscoitos e finalmente consegue fazer uma fornada que fica boa. O chefe do dormitório elogia sua persistência, e Julieta orgulhosamente compartilha os biscoitos com Chartres e Scott. Chartres imediatamente a provoca, dizendo que é óbvio que Julieta só aprendeu a assar porque quer dar os biscoitos a Romeu no aniversário dela, enquanto espera que ele também coma seu pote de biscoitos. De repente, alguém menciona ter visto Romeu andando com os monitores, e tanto Julieta quanto Chartreus rapidamente voltam sua atenção para a cena. Ver Romeu nervosamente seguindo Iru acende um alerta em Julieta, que nunca viu Romeu tão intimidado antes. Nesse momento, um grupo de crianças acidentalmente atinge Iru com um avião de papel, e com medo, elas se preparam para serem punidas. Mas Iru calmamente pega o papel, dobra de novo e o devolve. Chao observa que Iru pode ser intimidador, mas tem sua própria bondade silenciosa. Romeu imediatamente discorda e explica que, enquanto Iru é gentil e paciente com os outros, ele é completamente diferente com ele. Romeu revela que, quando eram mais jovens, Iru disciplinava severamente sempre que ele se comportava mal, deixando Romeu genuinamente intimidado até hoje, fazendo de Iru menos um irmão e mais um trauma de infância em forma humana. Nos dias seguintes, Romeu é forçado a seguir uma rotina rígida sob a supervisão de Iru, suportando aulas de etiqueta e intermináveis sessões de treinamento. Mesmo quando passa por Julieta no campus, Romeu tem medo de que Iru esteja observando e não a reconhece. Eventualmente, Iru arrasta Romeu para a prática de Kendo. E no caminho, Hasuki ouve alunos dos Gatos Brancos discutindo animadamente sobre a celebração de aniversário de Julieta, algo que ela sabe que Romeu quer desesperadamente participar. Na prática de Kendo, Iru domina completamente Romeu, tratando seu irmão mais novo como alvo de treino, e Hasuki tem dificuldade em assistir a isso. Depois, ela ajuda Romeu a voltar, avisando que os Gatos Brancos estão todos focados nos preparativos para o aniversário de Julieta. Ela sugere que ele fique quieto e evite chamar mais atenção até que as suspeitas de Iru diminuam. Para sua surpresa, Romeu revela que já tem um plano e explica que está apenas esperando o momento certo em que Iru baixe a guarda para poder escapar e encontrar Julieta.
Preocupada que seu irmão possa crucificá-lo, Hasuki lembra a Romeu que se ele for pego com Julieta agora, a expulsão é quase garantida. E ela admite que está com medo de como seria a vida escolar sem ele por perto. Romeu a tranquiliza, prometendo que não será expulso e que definitivamente não a deixará para trás. Naquela noite, acreditando que Iru está dormindo, ele sai do dormitório e vai em direção à fonte para encontrar Julieta. Mas assim que chega ao portão, Iru aparece de repente na frente dele e ordena que ele pare, dizendo que Romeu é muito previsível para isso funcionar. Romeu se recusa a desistir e tenta golpeá-lo, mas Iru bloqueia o soco facilmente e dá a Romeu um golpe duplo, deixando-o inconsciente. Chamando-o de fraco, Iru arrasta Romeu para um prédio de armazenamento próximo, comentando que o lugar o lembra os velhos tempos. Ele então tranca Romeu dentro, acreditando que finalmente resolveu a questão. Mas o que Iru não sabe é que Romeu já antecipou isso. Horas antes, Romeu pediu secretamente ajuda a Kochal e Teria, explicando que esperava ser trancado e precisava de alguém para ajudá-lo a escapar. Kochal hesita em atender ao pedido, enquanto Teria insiste que eles devem apoiá-lo, argumentando que proteger os alunos é seu dever, e como Romeu está claramente enfrentando seu irmão autoritário, eles devem ajudar. De volta ao presente, os gêmeos libertam Romeu, permitindo que ele faça uma última corrida desesperada, machucado e exausto, e Romeu corre pela noite para encontrar Julieta. No entanto, suas lesões começam a cobrar o preço, e antes que consiga continuar, a força de Romeu se esgota e ele desmaia na floresta. Quando acorda, encontra sua cabeça apoiada no colo de Julieta, e ela explica que já sabe o que está acontecendo. Depois de perguntar a Hasuki, ela descobre que Iru suspeita do relacionamento e que Romeu pode ser expulso por causa disso. Ver Romeu cheio de machucados enche Juliette de culpa, e ela em lágrimas diz que o que mais importa para ela não é presente ou festa, mas saber que ele está seguro. Juliette começa a se desculpar repetidamente, chorando ao admitir que enquanto estiverem juntos, Romeu provavelmente continuará se machucando por causa dela. Romeu se recusa a aceitar isso e diz que não tem nada a esconder e nenhuma razão para se sentir culpado só porque se amam. Ao ouvir isso, Juliette chora ainda mais e o abraça forte, ainda se desculpando entre lágrimas enquanto Romeu a segura perto. No aniversário de Juliette, os Gatos Brancos estão organizando uma festa extravagante em sua homenagem, com Scott e os outros se esforçando para torná-la memorável. De repente, Romeu aparece e imediatamente manda Scott voar para o lado, determinado a encontrar Juliette após a tentativa frustrada de celebrar juntos. Assim que a vê, Romeu corre atrás de Juliette sem se importar com quem possa vê-los juntos e a encurrala para que possam finalmente conversar cara a cara. Juliette entra em pânico, preocupada que se Iru os pegar juntos novamente, Romeu realmente pode ser expulso desta vez. Sobrecarregada pelo medo, ela o empurra. Romeu cai pesado no chão e Juliette, claramente emocionada, grita que não quer vê-lo mais antes de sair correndo. Suas palavras o atingem mais forte que a queda, deixando-o completamente arrasado. Não muito depois, Hasuki passa com uma amiga e acidentalmente pisa em Romeu, derrotado, deitado no chão como um trapo. Ela o ajuda a se levantar e o leva para o sanatório da escola. Lá, Romeu desabafa sobre tudo o que aconteceu e Hasuki o chama de idiota absoluto pela forma como lida com as coisas. Romeu admite que não tem mais motivação para as aulas, mas em vez de repreendê-lo como de costume, Hasuki sugere que eles faltem à escola juntos por um dia. A primeira parada deles é a sala de jogos do dormitório, e enquanto Romeu está distraído, Hasuki insiste que ele pelo menos tente se distrair jogando bilhar. Lá, sua tentativa de um tiro dá muito errado, e ele acidentalmente acerta uma bola diferente, mais mole. Envergonhada pelo incidente, Hasuki rapidamente sugere que eles passem para outra coisa. Em seguida, eles visitam uma fazenda de ovelhas. E como Hasuki tem lanches nos bolsos, ela é instantaneamente cercada por um rebanho de ovelhas. Mais tarde, os dois vão até o campanário, onde se sentam juntos olhando para o terreno da escola. Enquanto admiram a paisagem, Hasuki se inclina para uma parede e quase cai. Mas Romeu reage rápido e a segura pela cintura antes que ela caia. Sentindo a mão dele em sua cintura, o coração de Hasuki começa a disparar e ela literalmente se dá um tapa na cabeça para recuperar a compostura. Assim que se acalma, ela pergunta baixinho a Romeu se ele voltaria a esse lugar com ela algum dia. No entanto, o momento lembra Romeu de Juliette e seu humor escurece imediatamente. Enquanto isso, de volta ao dormitório dos Gatos Brancos, Juliette observa silenciosamente o rosário que Romeu lhe deu. Chartreux entra e a lembra que a festa de aniversário dela está prestes a começar. Ela rapidamente nota um prato de biscoitos perto e pergunta a Juliette por que ela não os deu a Romeu antes. Juliette tenta entregar os biscoitos a Chartreux, mas Chartreux recusa, sabendo que algo aconteceu entre Romeu e Juliette. Não conseguindo segurar seus sentimentos, Juliette explica em lágrimas que toda vez que ela e Romeu estão juntos, ele acaba se machucando por causa dela. Ela admite que entrou em pânico, perdeu de vista o que importava e agora teme que eles possam não conseguir ficar juntos. Vendo Juliette tão vulnerável, Chartreux a abraça gentilmente em uma tentativa de confortá-la.
De volta a Romeu, ele afirma ousadamente que agora está de bom humor, mas Sasuke rapidamente aponta a óbvia mentira e começa a chorar. Ela admite que não importa o quanto tente, sente que nunca será suficiente para fazer Romeu realmente feliz. Ver Sasuke chorar por causa dele faz Romeu mergulhar na culpa, e ele começa a se agredir fisicamente, e Sasuke rapidamente o impede antes que ele possa continuar. Nesse exato momento, Chartreuse aparece do nada e diz a Sasuke que se ela realmente quisesse Romeu para si, deveria ter agido mais cedo em vez de deixar Juliette chegar primeiro. Ela então entrega a Romeu os biscoitos que Juliette fez e se dirige para a festa, lembrando de que ainda é o aniversário de Juliette. Quando Romeu dá uma mordida nos biscoitos, seus olhos imediatamente se enchem de lágrimas, percebendo que Juliette se esforçou para fazê-los para ele apesar de tudo, o que o deixa emocionado. Motivado novamente, Romeu se vira para Sasuke e pergunta se ela quer ajudá-lo a realizar a tradição cremosa para o aniversário de Juliette. Então, na mansão dos gatos brancos, um estudante em pânico irrompe para relatar que os cães negros invadiram o dormitório. Juliette corre imediatamente em direção à saída, apenas para ser parada por Kate, a representante principal dos gatos brancos, que bloqueia seu caminho. Ao mesmo tempo, Romeu e vários cães negros invadem a residência dos gatos brancos armados com tortas, e Romeu imagina todas as maneiras que Juliette pode reagir assim que finalmente a encontrar. No andar de baixo, uma guerra de tortas explode entre os cães negros invasores e os gatos brancos defensores, transformando o primeiro andar em um caos total. Romeu corre para cima para continuar sua busca, mas é interceptado por Soul, que o abraça apertado. Ao lado dela está Abby, que parece que seu esposo o deixou e levou seu dinheiro após ser expulso do dormitório. Pensando rápido, Romeu engana Soul, dizendo que Abby está com ciúmes do jeito que ela o abraça. Soul imediatamente redireciona sua atenção e abraça Abby, dando a Romeu a chance que ele precisa para escapar. Então Romeu é emboscado por vários alunos do Gato Branco tentando detê-lo. Antes que eles possam cercá-lo completamente, Kate reaparece de repente e ajuda Romeu a escapar para o sótão. Romeu imediatamente sente algo suspeito sobre Kate, e esse estranho albino se apresenta como se fosse o protagonista do show, o que Romeu ignora enquanto tenta fugir novamente. Antes que ele consiga escapar, Kate menciona casualmente que sabe exatamente onde está Juliette. Nesse momento, mais gatos brancos e outra prefeita chamada Cyber aparecem, e ela repreende Kate por perder tempo e diz para ele parar de brincar. Kate então se apresenta formalmente como representante oficial do Gato Branco. Cyber informa a Romeu que seus aliados cães negros lá embaixo já foram derrotados e o aconselha a se render enquanto ainda pode. Em outro lugar, Juliette está trancada em um quarto, tentando desesperadamente de escapar. Pensando em tudo que Romeu sacrificou por ela, ela olha pela janela e finalmente decide o que precisa fazer a seguir. Ao mesmo tempo, Romeu se vê encurralado na tempestade do Gato Branco, com Kate dominando completamente em combate. Cada tentativa de Romeu de reagir é facilmente neutralizada, e Kate praticamente brinca com ele, mostrando o quanto ele está fora de sua liga. Nesse momento, Romeu percebe que a diferença entre ele e lutadores como Kate e Iru é como se ele fosse Gojo comparado a Goku, e que se realmente quiser mudar o sistema ao seu redor, um dia terá que se tornar forte o suficiente para superá-los. Justo quando tudo parece sem esperança, Romeu ouve uma voz fraca chamando do lado de fora e a reconhece, recuperando seu foco. Pensando rápido, ele consegue prender Kate amarrando suas pernas e, sem hesitar, Romeu salta pela janela do terceiro andar, surpreendendo todos que assistem. Do lado de fora, Juliette está esperando e, enquanto ele cai, ele estende a mão para ela e os amantes se reencontram. Romeu então repreende Juliette por se colocar em perigo ao aparecer e Juliette responde, argumentando que é ela quem está sempre preocupada com ele por causa de todas as coisas imprudentes que ele faz. Romeu finalmente a deseja um feliz aniversário de forma adequada, pedindo desculpas por tudo que aconteceu antes e prometendo que, não importa quais obstáculos apareçam entre eles, ele sempre encontrará um jeito de vê-la. Ao ouvir isso, Juliette começa a batê-lo levemente, chamando-o de idiota, embora suas próprias emoções atraiam. Ela admite que é tão tola quanto ele, apesar de tudo. Ela confessa que ouvir que Romeu invadiu sua festa de aniversário por causa dela a deixou genuinamente feliz. Do fundo do coração, ela diz que o ama. Os dois se abraçam e Juliette percebe que Romeu está chorando em silêncio. Observando-o, ela percebe que apesar das enormes barreiras sociais separando seus dormitórios, Romeu continua encontrando maneiras de superar cada obstáculo por pura devoção a ela. Nesse momento, o próprio Mr. Oriman, Iru, chega procurando seu irmão. De repente, Romeu e Juliette aparecem juntos, cada um segurando uma torta. Sem aviso, eles esmagam as tortas nos rostos um do outro ao mesmo tempo, declarando o resultado um empate. Romeu orgulhosamente anuncia aos cães negros que isso ainda conta como vitória deles, já que a celebração do aniversário de Juliette foi tecnicamente arruinada. Romeu tenta ordenar uma retirada tática, mas Iru imediatamente para todos. Iru questiona diretamente Romeu, perguntando se Juliette é a pessoa misteriosa com quem ele tem se encontrado secretamente. Ele explica que,
Como Romeu não conseguiu vê-la no dia anterior, ele decidiu invadir no aniversário dela para ficar com ela. Juliette imediatamente rejeita a acusação, recusando-se a ser rotulada como amante de Romeu sem provas. Então Iru começa a apresentar suas evidências na forma do rosário encontrado no quarto de Romeu, a data suspeita marcada em seu calendário e uma última peça de evidência ligando os dois, que ele afirma ser algo que deve combinar com o item que Juliette possui. Juliette concorda em inspecioná-lo, e para surpresa de todos, Iru revela um item pessoal muito semelhante a algo que Juliette também possui. A sala inteira explode em caos, com ambos os dormitórios exigindo uma explicação de Romeu e Juliette. À medida que a suspeita se espalha pela multidão, Romeu e Juliette são gradualmente separados por seus respectivos grupos, e Romeu percebe que as coisas estão saindo do controle. Ele se prepara para finalmente confessar tudo publicamente, mas antes que consiga dizer uma palavra, Juliette de repente lhe lança uma espada de verdade e formalmente o desafia para um duelo. Ela declara em voz alta que, depois de tudo que Romeu fez para humilhá-la, ela exige uma luta de espada adequada, mesmo que isso custe a vida de um deles. Sem hesitar, ela se lança contra ele, atacando implacavelmente. Romeu é pego de surpresa, forçado a se defender. Enquanto ele hesita, Julieta não tem piedade. Vendo isso, Iru ainda desconfia, achando que a luta é encenada, mas Julieta aumenta a aposta, dizendo que luta para defender seu orgulho e identidade. Nesse momento, Romeu entende que, se querem convencer a todos de que nunca poderiam ser amantes, precisam se entregar completamente, até o ponto de morrer pelas mãos um do outro. Então Romeu começa a lutar de verdade, se comprometendo com a atuação para proteger o relacionamento deles. Enquanto todos assistem, Romeu e Julieta se lançam um contra o outro mais uma vez, cravando suas lâminas diretamente nos peitos um do outro. Naquela noite, todos esperam ansiosos do lado de fora da enfermaria. Após testemunhar o que aconteceu, ninguém consegue acreditar que Romeu e Julieta poderiam estar romanticamente envolvidos, convencidos de que a dupla mortal prova que se odeiam. Na luta, ambos sobrevivem graças à intervenção no último momento. Assim que todos saem, Romeu e Julieta comemoram em particular seu sucesso, pois posicionaram secretamente seus rosários para absorver o impacto das lâminas. Vendo os rosários quebrados, Julieta fica emocionada, lágrimas se formando enquanto a tensão de tudo finalmente a atinge. Ao ver isso, Romeu coloca a mão no bolso e revela o verdadeiro presente de aniversário que preparou, um par de alianças combinando. Enquanto coloca uma no dedo de Julieta, Romeu promete que um dia se tornará um monitor como Iru, e usará essa posição para mudar o sistema escolar, para que possam ficar juntos abertamente. Sobrecarregada de felicidade, Julieta o abraça apertado e promete que, como sua amante, esperará pacientemente por esse dia. Se você assistiu a este resumo de anime até o fim, comente Amor Proibido. É isso para este vídeo. Deixa um like se você gostou, e se quiser ver mais, assista este vídeo na tela.